Pessoal, então, vamos falar sobre um outro tema também, um tema que eu acredito que interessa a muitos de vocês. E aí, pessoal, será que vai acontecer a federação PT-PDT? E o Ciro, com isso, pode sair do PDT? Pois é o que está dizendo aqui uma matéria do Globo, sobre essa possibilidade, que inclusive eu não quis falar em uma outra ocasião, para vocês não me chamar de baiteiro, mas agora parece que a coisa foi para a mídia, Mas vamos lá, vamos repercutir aqui, pessoal. Olha lá. Possível federação com PT pode levar à saída de Ciro Gomes do PDT. Ó, essa matéria, pessoal, é do dia 24, tá? Foi na sexta-feira. Tido como hoje uma liderança mais simbólica que efetiva, ex-ministro tem destino incerto no partido, mediante sua postura de oposição ao governo federal e estadual. A possibilidade de formação de uma federação com partidos dos trabalhadores, PT, tem gerado tensão no Partido Democrático Trabalhista e pode culminar na desfiliação de um dos seus principais nomes nacionais, o ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes. De olho nas eleições de 2026, dirigentes do PDT vêm conduzindo conversas com o PV e o PSB, na busca por alternativas para superar a cláusula de barreira. Essas negociações, entretanto, entram em choque com a postura ideológica de Ciro, que atualmente se posiciona como opositor ao PT. Em 2023, o ex-ministro rompeu com seu irmão, o senador Cid Gomes, por querer manter o afastamento da gestão petista, representado pelo presidente Lula e pelo governador do Ceará, Eumano de Freitas. Pessoas próximas ao ex-presidenciável afirmam desconhecer essas tratativas e não confirmam uma eventual desfiliação. Caso o PDT opte por se aliar ao PT ou outros partidos ligados ao governo federal, Ciro dificilmente permanecerá. Sem mandato e com sua imagem desgastada desde as eleições de 2022, quando intensificou as críticas a Lula, ele mantém-se como uma liderança simbólica. O controle efetivo do partido está nas mãos do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do presidente interino, o deputado federal André Figueiredo. Ele está calado, observando os movimentos. Não ser candidato o deixa em uma posição confortável, avalia Eduardo Bismarck, secretário do Turismo do Ceará e filiado ao PDT. Integrantes da direção nacional do PDT, ouvidos pelo Globo, afirmam que a federação com o PT ainda não é uma certeza. A resistência ocorre pela diferença de tamanho entre os partidos, que colocaria o PDT em posição de menor influência. O partido enfrenta uma crise local no Ceará, seu antigo reduto. Nas eleições municipais de 2024, o PDT elegeu apenas 5 prefeitos, em contraste com os 67 conquistados em 2020. Em Fortaleza, o prefeito José Sarto ficou em terceiro lugar, tornando-se o primeiro prefeito da história da cidade a não se reeleger. A sigla que ocupou o espaço deixado pelo PDT foi o PSB, que cresceu no estado após atrair os prefeitos ex-pedetistas ligados a Cid Gomes. Diante da mágoa entre os irmãos, é improvável que Ciro continue no PDT, caso esses partidos se unam. Já a aliança com o PV, que é da base de Eumano, também não seria bem vista por Ciro, dado o posicionamento mais à esquerda do partido. Ai, cara. Aí é brincadeira, Acenos à direita. Além das críticas ao PT, Ciro tem feito movimentos em direção à direita.
o que vem gerando desconforto com a direção nacional do PDT. Durante o segundo turno das eleições municipais em Fortaleza, disputado por Evandro Leitão e André Fernandes, o PDT orientou neutralidade. No entanto, aliados de Ciro, como o ex-prefeito Roberto Cláudio, apoiaram Fernandes. Ciro chegou a comentar, numa publicação no Instagram, que o pior cenário para a capital cearense seria a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará, em alusão à candidatura de Leitão. O hoje prefeito era afiliado ao PDT até 2023 e foi o primeiro cidista a deixar a sigla, mediante autorização judicial. Caso a federação com o PT se concretize, articuladores avaliam que Ciro não seria o único a deixar o PDT. Ele pode ser acompanhado por Roberto Cláudio, cotado para disputar o Senado pelo PL em 2026. As lideranças locais do partido de Bolsonaro, André Fernandes e Carmelo Neto, não possuem idade suficiente para concorrer à casa. Fernandes tem 27 e Neto 23. A legislação prevê o mínimo de 35 anos. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos comentar então. Vamos lá. Pessoal, eu tinha comentado já com vocês que, assim, para mim, a única possibilidade de o Ciro sair do PDT seria se acontecesse a federação com o PSB e colocassem o Cid Gomes na presidência, tá? Se ele ficasse como presidente. Aí eu tinha comentado com vocês em outras edições que essa possibilidade provavelmente faria o Ciro pedir para sair do PDT, caso acontecesse as negociações de rolar ali, né, a federação entre os partidos e o Cid fosse colocado na presidência dessa federação, que era o que se havia aventado, né? Então eu tinha comentado com vocês sobre essa possibilidade. Depois, pessoal, essa história aqui de filiação entre PT e PDT já é uma coisa que não é nova, tá? A própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, já falou sobre essa possibilidade de dialogar com o PDT, Carlos Lupe, com André Figueiredo, para uma federação. E sobre o PV, deixa eu só fazer aqui um disclaimer com vocês, o PV não quer mais saber de PT. Eles querem seguir um outro caminho. Eles querem ter uma liberdade para negociar com outros partidos. Inclusive, o próprio presidente licenciado, Carlos Lupe, já falou que eles têm se aproximado do PDT, têm tido diálogos, outros partidos, como Cidadania também, têm tido algum grau de diálogo com o PDT, e tem outros partidos que estão buscando. Só que assim, pessoal, eu acho que não sei se acontece, tá? Não sei se acontece essa federação, pode ser que possa acontecer, tá? Porque aí tem aquela situação que eu falei para vocês. O partido encolheu demais, o partido está pensando na sobrevivência, e talvez eles pensam pela estrutura, pode ser que seria uma possibilidade, né, de o partido sobreviver. Só que a gente não sabe como é que vai estar o cenário pro PT lá em 2026. Eu acho que vai estar trágico. Eu acho que a coisa tende a ficar muito ruim. Então eu acho que para o PDT, isso, claro, sou eu, um cidadão comum, né, que não tem compromisso partidário nenhum. O PDT é soberano para tomar as suas decisões. Mas eu acho que não é uma boa, não. Acho que é ruim. Acho que era melhor tentar formar uma máquina com outros partidos, chamam os partidos de esquerda, chamam alguns partidos de centro e pensam uma estratégia para a eleição, para eleger deputados, senadores, enfim. Eu acho que seria a melhor alternativa. Agora, se unir com o PT, eu acho que não é uma boa, não. Pelo contrário, se o PT chegar muito queimado lá, eu acho que é uma estratégia muito ruim. E aí, pessoal,
eu estava comentando com vocês, eu achava que a possibilidade para ele sair seria essa possibilidade da federação com o PSB e com o Cid sendo o presidente dessa federação. Agora, com essa possibilidade, que começou de novo, né, a gerar essa especulação, e que a presidente Gleisi Hoffmann já falou sobre a possibilidade, que ela disse que ela não quer perder o PV, ela disse que ela vai entrar na mesa de negociação para não perder o PV, e aí eles querem negociar com o PDT. Aí, diante dessa possibilidade, eu também considero que o Ciro estaria fora do PDT caso venha se concretizar essa federação. E, sinceramente, acho que seria o melhor caminho para ele. Né? Eu sou daqueles que defendo, se fizer uma federação e colar com o PT, não, aí é melhor sair, não é bom para o Ciro continuar, porque depois como é que ele vai explicar? Depois de todas as críticas que ele fez, e ele vem, né, continuando. Ato contínuo, ele continua aí fazendo críticas na newsletter e outros espaços dos quais ele participa. Então ficaria meio complicado para ele. Pô, ainda mais ele, né, que muitas vezes é acusado de ser um petista amargurado, ou um Lula que estudou, ou um antigo aliado do Lula. Para ele ficaria pior, né, pessoal? E ele estaria associado ao projeto que a gente já viu, né? Um projeto sem direção do PT. Um projeto que em nada busca a emancipação do povo brasileiro, que não quer disputar em rigorosamente nada a sociedade. Então, assim, para ele seria ruim. E ainda mais que, já que ele não tem pretensões eleitorais, tem gente aí dizendo que, por exemplo, o Ricardo Feltrin chegou a falar esses tempos aí que o Ciro estava sondando o cenário, que ele estava vendo como é que estava andando o cenário e tal, e ele havia ali a possibilidade dele ser candidato. O Noé Gomes, né, que acompanha aqui, né, o canal parceiro, ele acha que não foi opinião do Ricardo Feltrin. Ele acha que não foi só uma opinião, ele acha que tinha uma informação contida naquela opinião. Eu acho que não. Eu acho que foi só uma opinião dele, pela forma como ele falou. Mas, pessoal, essa aqui, caso venha a acontecer, eu acho que é uma possibilidade bem grande do Ciro sair do PDT, caso isso aconteça. Mas, como eu disse para vocês, eu, por um lado, penso que pode ser que aconteça, pode ser que sim, mas eu tenho aquele pé atrás. Eu acho que o PDT ainda vai avaliar o cenário, vai ver como é que o PT vai chegar lá em 2026, e a situação no Ceará se agravou, porque na justiça vários outros quadros do PDT conseguiram uma decisão que fez com que uma série de parlamentares, né, abandonassem o PDT e provavelmente vão lá para o PSB para fazer companhia ao Cid Gomes, né? Lembrando que agora o PSB, né, tá muito forte, ganhou força, né? Então, assim, pessoal, tem todos esses movimentos para analisar, né? Como é que o PDT vai chegar em 2026? Como é que o governo Lula e o PT estarão em 2026? Né? Tem todos esses cenários a se analisar. E tem um outro ponto, né, pessoal? Que assim, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí o Carlos Lupe já falou inúmeras vezes. O PDT, ele avalia o poder decisório dentro dessa federação. Então, assim, se ele chegar numa federação com o PT, ele não vai ter voz nenhuma. O PT vai dizer o que tem que ser feito e acabou. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que seria trágico.
nesse sentido. E tem uma consequência, né, pessoal? Para mim, eu digo isso por mim, tá? Se acontecer a federação com o PT, para mim, é o fim do PDT. Aí, meu, independente de qual vai ser o resultado, o PDT vai se anular ainda mais. Já está difícil agora, né? Mesmo estando aí pactuado com o governo federal ou com o governo estadual, caso lá, né, no Ceará. A gente teve um pessoal aí que se bandiou para outros partidos, né? Então, assim, pessoal, eu vejo um caminho difícil para o Ciro Gomes, caso aconteça essa federação. Mas eu vou dizer para vocês, eu não acredito que vai acontecer. Acho que está muito mais no terreno da sondagem, da especulação. A gente sabe que a política, ela é o cenário do possível. Tanto é que nós tivemos aí, né, um neoliberal de quatro costados, caso Paulo Guedes, se juntando com o Bolsonaro, que era tido como um cara meio corporativista. Tivemos Lula e o fascista de outrora, Geraldo Alckmin, né? A política, ela permite uma série de coisas, né, que a gente às vezes pode achar que é improvável, mas a conjuntura muitas vezes pode falar, pode soltar algumas coisas que talvez não estavam no nosso radar. Mas eu continuo, por enquanto, né, pessoal, achando que é muito mais um tema da especulação. Acho que não houve nenhum diálogo nesse sentido, até porque o próprio Carlos Lupe decidiu que quer conversar sobre isso mais à frente. Então, acho que tá por aí, pessoal. Eu encaro muito mais como um tema no campo da especulação. Mas e vocês? O que vocês acham? Será que o Cirão está de saída? Eu acho que ainda é cedo para falar, mas eu quero saber a opinião de vocês.